Hoje, a gente vai analisar um fenômeno que é, no mínimo, chocante. Como uma internação, mesmo que curta, numa UTI pode ter um impacto tão profundo e duradouro no nosso corpo. E, claro, como é a jornada para se recuperar disso. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, essa comparação vem da própria comunidade médica. Pensa só, 10 dias em uma UTI podem ter o mesmo efeito no corpo que 30 anos de envelhecimento. É um salto no tempo que já mostra o tamanho do desafio que é uma doença crítica. E o que isso significa na prática? Bom, esse número, 20%, é a perda de massa muscular que uma pessoa pode ter nesses 10 dias. É o equivalente a perder 3 décadas de força e vitalidade, assim, de uma vez. Então, nosso caminho hoje vai ser bem claro. A gente começa entendendo esse salto no tempo, depois mergulha na ciência por trás disso, conhece um caso real e, por fim, explora o que é preciso para se recuperar. Ok, vamos começar a entender isso. Como é que é possível um efeito tão dramático de envelhecimento em tão pouco tempo? E aqui tem um ponto que é simplesmente crucial. A nossa condição física, antes da doença, faz toda a diferença. Uma pessoa sedentária aos 60 anos, por exemplo, pode ter a mesma capacidade funcional, sabe, de fazer as coisas do dia a dia, que uma pessoa fisicamente ativa só vai ter lá pelos 80 anos. Ou seja, estar em forma é como ter uma poupança de 20 anos de saúde. Mas esse envelhecimento acelerado não é só por ficar parado numa cama, não. Uma doença crítica, grave, age no corpo como se fosse um raio. Ela dispara uma cascata de eventos destrutivos. E aqui a gente vê essa reação em cadeia. Primeiro vem a doença, o gatilho. Isso gera uma verdadeira tempestade inflamatória no corpo todo. Aí o metabolismo entra em modo de emergência, um estado de alto consumo, sabe? Ele começa a quebrar os próprios tecidos para conseguir energia. E o resultado final, uma perda de músculo muito rápida e muito severa. E o ponto-chave aqui é que o estrago não é só nos músculos, é uma falha geral no sistema. Afeta os nervos, a parte cognitiva e até os sistemas hormonais. É um ataque em várias frentes. Tá, mas como isso tudo se traduz para a vida real? Para a gente sentir o impacto humano disso, vamos dar uma olhada no caso documentado do RVP, um homem de 34 anos que viveu exatamente essa situação. Olha, os números falam por si. Em pouco mais de um mês na UTI, ele perdeu quase 20% do peso corporal. E a força na mão, a força de preensão, era praticamente zero. E essa fraqueza não era só nos braços e pernas. Ela afetou a capacidade dele de falar e até de engolir. É uma condição que tem nome, disfagia sarcopênica. Bom, com um cenário tão devastador, por onde sequer começa a recuperação, é preciso um ataque estratégico pensado em várias frentes ao mesmo tempo. Para lutar contra esse quadro, as equipes médicas usam uma espécie de guia. Um protocolo resumido numa palavra bem direta: fraqueza. É um mnemônico, né? Cada letra ali representa uma frente de batalha. Vai desde a adequação de proteína e energia, passando pelo uso racional de sedativos, até os exercícios. É um plano de ação bem completo para a recuperação. Dentre todos esses pontos, vamos focar em dois que são a base de tudo: o que o paciente come e como ele se movimenta. Um dos maiores desafios é essa diferença entre o que é prescrito de nutrição para o paciente e o que ele de fato recebe. Às vezes, por causa de exames, intolerâncias, são várias as interrupções que criam essa lacuna. No caso do RVP, esse foi o déficit de energia que ele acumulou em 21 dias. É uma falta de combustível gigantesca, justo no momento em que o corpo mais precisava de recursos para lutar. E junto com a nutrição, vem a mobilização precoce. Ela é absolutamente fundamental. É uma forma de lutar contra a perda de músculos desde o primeiro dia. E, o que é mais importante, é uma prática extremamente segura. E depois do hospital? Como é essa jornada de recuperação em casa? Alguns suplementos específicos podem dar uma bela acelerada na recuperação. Mas o que as evidências mostram é que o superpoder deles aparece mesmo quando são combinados com a reabilitação física. Um não funciona tão bem sem o outro. E a história do RVP mostra o potencial incrível de recuperação. Em só 2 semanas depois de ir para casa, ele saiu de um estado de fraqueza extrema para atingir os níveis considerados normais de força e velocidade de caminhada. É uma virada de jogo impressionante. E a grande lição do caso dele foi essa: o poder de uma equipe integrada. Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, todos trabalhando juntos como uma unidade, com o foco total no paciente. Sem vaidade, sem ego. Isso tudo nos deixa com a pergunta fundamental para o futuro.
Depois de sobreviver a essa tempestade, como é que os nossos sistemas de saúde podem preparar melhor os pacientes, não só para que eles vivam, mas para que eles possam, de fato, reconquistar o futuro que foi interrompido?